Bom, pessoal, vamos lá. Prazer, eu sou o Armando, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente vai quebrar um pouquinho o paradigma aqui, né? A gente estava falando muito sério, muito de produto e tal. O foco das minhas apresentações nos últimos 3 TDCs foi o dado em si, né? Eu vou usar a tecnologia Oracle? Obviamente que eu vou usar a tecnologia Oracle, né? Aliás, é porque eu também consigo pegar ambientes aí, né, gratuitos, né? Mas o foco é trazer a vontade para vocês de começar a analisar as coisas, né? Começar a olhar para os números com um carinho maior e vocês verem também que está muito mais fácil fazer análises em cima das coisas hoje do que era antigamente, não, né? Do que era 5 anos atrás. Né? Trabalhar estava comentando com o Lourenço agora, né? Trabalhar com uma tabela de dados no Excel que tem mais de 200 mil linhas é sofrimento demais. Aqui a gente vai trabalhar com milhões e milhões de linhas. É claro que eu delimitei um pouco para poder, né, a gente não ficar aqui, né, parado olhando para a tela, né, mas eu delimitei um pouquinho. Bom, então vamos começar explicando um pouquinho, né, da nossa agenda de hoje, tá? E primeiro, né, vou falar quem que eu sou. Né? Prazer, eu sou o Armando Neto. Trabalho aqui no time de engenheiro de solução, né, para pequenos negócios que a gente fala. Né? Na verdade, no final do dia, são pessoas que não conhecem Oracle. Tá? Então, cliente que nunca usou, cliente que nunca viu, a gente trabalha nessa área. É uma área de aquisição. Tá? E eu sou pré-venda especializado na parte de dados. Né? Então, eu me vejo hoje como um engenheiro de dados e não um cientista de dados, tá? Até porque eu não tenho todas as skills de um cientista, né? Mas eu tenho bastante das skills do engenheiro de dados, né? E eu tenho já uma série de certificações aí dentro da Oracle Cloud, né? Inclusive todas as ferramentas que a gente vai usar aqui hoje na minha palestra eu sou certificado, né? Sou certificado em nuvem Oracle, né? em arquitetura, né? Sou certificado também no Autonomous e sou certificado também no Oracle Analytics. Então, todas as ferramentas aqui que a gente vai usar, eu tenho a certificação delas aí, então, né, talvez eu possa mentir um pouquinho aqui sobre a nossa agenda de hoje. Eu vou comentar um pouquinho da missão da Oracle, quando a gente fala de dados, né, explicar um pouquinho para vocês o que é o PUBG. Para quem não sabe, isso é a abreviação de Players Unknown Battlegrounds, né? Então, foi o primeiro Battle Royale que estourou, né? Hoje ele perde para Free Fire, Fortnite e tal, porque eles deram, né, foram para um viés um pouquinho diferente, né? Isso que ele não é mais o tão famoso, né? Mas aí foi se criado muitos outros jogos em volta do tema de Battle Royale, né? E aí esses outros jogos ficaram mais famosos, né? Como, por exemplo, Fortnite para computador e Free Fire para o celular. Vou comentar um pouquinho da arquitetura da nossa análise, né? Das soluções que a gente vai usar e vamos para a prática, né? Que é o que importa. Bom, a missão da Oracle, né? Nossa missão é ajudar as pessoas a verem os dados de novas maneiras, descobrir insights e desbloquear possibilidades infinitas. Então, quando a gente olha essa missão, é justamente por isso que a gente vem com tanta paixão aqui nesse dia do TDC, né? Criou uma trilha só para isso, só para falar disso, porque a gente tem essa visão de que a gente aproveitar das informações que a gente gera vai ajudar a gente demais no futuro. É realmente aprender com o passado para construir um futuro melhor aí, vamos dizer assim. Em todos os âmbitos, né? Desde o âmbito, né, a gente aqui falando do jogo, né, até o âmbito financeiro, saúde, né, como o próprio Ale Andrade aí já comentou com vocês hoje sobre a questão da velocidade de desenvolvimento da vacina, né? Isso só foi possível por causa de integração de dados de todo mundo literalmente, né? E a velocidade e a facilidade de se trabalhar em cima deles. Então, o que é esse PUBG? Né? Vamos lá. E o que a gente vai analisar também. Né? Então, primeiro aqui, vamos lá. Bom, quando a gente fala de videogame, né, meu videogame nasceu porque criamos, né, computadores, criamos os chips, basicamente.
né? E aí, como toda coisa que vem para o bem, vem para o entretenimento também, né? O computador inicialmente veio lá para, né, descriptografar as mensagens da Enigma lá na época da Segunda Guerra Mundial, e depois, conforme foi evoluindo, né, mas já tem relatos de computadores mecânicos desde a época da Grécia, né, para fazer cálculos básicos. Né. Mas com o advento de tudo isso, a evolução de tudo isso também, aproveitamos isso para poder fazer entretenimento. E como o videogame ele é extremamente digital, e tudo que você está fazendo ali ele gera uma informação, né? Quer a área melhor para a gente poder fazer análise de dados, né? Então, usar esses dados, né, você dá na mão de algum cientista de dados, até hoje eu falo que o cidadão de dados também ele consegue fazer muita coisa. E quando eu falo cidadão de dados, é aquela pessoa que não tem tanto skill de Python, de R, essas coisas, mas conhece do que a informação está falando, né? E isso, né, as ferramentas de hoje em dia empoderam muito as pessoas para fazer essas análises. Como eu estava conversando com o Lourenço no comecinho, essa base de dados do Kaggle, tá? Com mais de 720 mil partidas competitivas, né, dentro do PUBG, né, ou PlayerUnknown's ou Battlegrounds. Tá? Os dados eles foram extraídos desse site, né, pubg.op.gg, que é um site que o cara ele faz já o rastreamento, mas ele fica batendo nas APIs de informação do jogo. Né? Então o jogo tem lá a API e tal. O jogo vai manter a persistência de toda a informação de todo o jogo por muito pouco tempo. Tá? E aí existe esses sites satélites que eles ficam batendo, pegando essa informação e armazenando ali para poder começar a criar, por exemplo, coaches, né? Coaches virtuais ali e tal, para poder melhorar e vender uma ferramenta, né, também, e melhorar o seu jogo. Né? E aqui tem o link da onde eu usei os dados, né? Da onde eu fiz o download dos dados. Tá? O que é o PUBG? Né? O que é o PlayerUnknown's Battlegrounds, tá, pessoal? Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, tem uma modalidade também de terceira pessoa, tá? Pode ser os dois. Se não me engano, na base que a gente vai olhar, todos os jogos são terceira pessoa. Tá? Vai estar lá na base, acho que TPP, se não me engano, então é Third Person, né? que é a ideia. E basicamente ele é um Battle Royale, então é uma batalha real, né? Que corresponde a 90 ou mais jogadores, que vai estar um grande mapa. Né? Esse mapa costuma ser 8 por 8 quilômetros. Tá? A gente vai fazer uma análise de mapa de calor ali em cima do mapa. Né? E vocês vão ver que é relativamente tranquilo de ser feito. Né? E aí o que acontece? Esses 90 ou mais jogadores caem nesse mapa com um avião. Né? Esse avião ele vem rasgando o mapa assim. E ele muda, né, o lugar que ele vai passando. Ele não sempre passa, por exemplo, na diagonal do mapa. Né? Então esse avião ele vai passando e as pessoas estão lá dentro. E elas escolhem quando elas vão descer ou não. Tá? E aí eles descem, e eles descem, vamos dizer assim, só com a esquiva, né? Ou pelado, sem arma nenhuma, sem item nenhum. Né? E aí eles caem na ilha lá, ou no mapa, né? Para pegar arma, munição, armadura, né? Primeiros socorros e por aí vai. Pegar todos os itens possíveis, né? Que você precisa para uma luta, basicamente. Tem várias estratégias. Os caras podem decidir sair matando todo mundo, sair lutando, como também pode decidir se esconder o jogo inteiro. Né? E aí o que acontece? Né? Pô, o mapa é 8 quilômetros. Como que eu faço para esse jogo acabar logo? Então, tem essa zona azul, né? Que ela vai aparecer, acho que depois de 2 minutos e meio, não lembro mais, mas faz muito tempo. Né? Então ela vai aparecer essa zona e ela vai começar a fechar num lugar aleatório. Né? Não tão aleatório assim, mas ela tem uma certa aleatoriedade. Tá? Então ela vai fazer. E quem fica fora dessa zona azul, né? No caso assim, quem fica dentro da zona azul, na verdade, né? Quem está fora da zona azul é quem está lá no centro, né? Que está fechando, está normal. Quem fica na zona azul é quem está por fora, vai tomando dano. Né? E aí você pode morrer
para esse dano da zona azul e acabar o seu jogo para você. É para justamente forçar os jogadores aí a se juntarem, a se baterem. Tá? E o jogo não demorar horas e horas. O que a gente vai analisar, tá? Dentro do... A gente vai, que é o mapa desértico, se não me engano é o segundo mapa, né? O primeiro mapa é o Erangel, não lembro o nome agora. Esse mapa, como eu tinha menos registros dele, ele tinha um pouco menos registros, mas não quer dizer que era pequeno o número, tá? Era alguns milhões. Né? Então, como ele tinha menos registros, foi por isso que eu optei da gente analisar ele. Tá? Eu vou fazer uma análise geral dos dados, que dentro dessa análise a gente vai ver qual é os dias da semana que o pessoal mais gosta de jogar, como que foi o uso do jogo por dia no tempo da base, para entender qual foi a sazonalidade da hype, né, vamos dizer assim, do jogo. A análise de comportamento dos jogadores, então, aonde eles caem, aonde eles lutam, aonde eles acabam, né, entrando em embate, né, aonde eles acabam sendo vítimas, aonde eles acabam matando alguém. Então a gente vai fazer essa análise de mapa em cima. Vou fazer um overview rapidinho para a gente ver quais são as armas favoritas da galera, né? Ou então, que aí a gente já pode entender que são as armas mais roubadas, vamos dizer assim, são as melhores armas. E aí no final a gente vai fazer uma análise aí de tempo de jogo. Aí eu vou fazer uma análise assim: se eu pego um carro e saio dando rolê, será que eu vivo menos ou mais? É melhor eu pegar um veículo ou é melhor eu ficar escondido e andar só a pé? Lembrando que o veículo faz barulho, tem gente que faz emboscada, né? Um monte de coisa dentro aí da ilha, né? Para poder ganhar no final. No final você tem que ganhar. Ou no solo tem que ganhar só você. Na dupla tem que ganhar você e seu brother, mas se seu brother, né, morrer, se você ganhar, vocês dois ainda ganham. Né? E aí tem a questão do squad também, que são 4 pessoas. Né? Então aí também, se um ficar vivo no final e for do seu squad, todo mundo do squad ganha. Como que vai ser a arquitetura da nossa análise exploratória? Tá? Essa é muito simples. Inclusive, vocês podem executar essa mesma arquitetura no âmbito Always Free, né? Que o Vitão já veio aqui hoje falar, que o Lourenço lá implementou o CS no Always Free, né? Então, no servidor de CS no Always Free. Então, tem bastante coisa legal aí que a gente pode fazer. Tá? Então, quando eu pego aqui, eu vou pegar os dados do Kaggle, e são muitos dados, né? São muitos gigas de dados. Eu já deixei eles dentro de um Object Storage, né? Que as meninas já falaram aí na palestra anterior, como que funciona esse cara, né? É um armazenador de objetos comum, já deixei as tabelas lá. De lá eu vou carregar para o Autonomous, e do Autonomous eu vou começar a consumir com o Analytics Cloud. E aí vocês vão me fazer uma pergunta: Armando, e como que eu faço isso no Always Free? No Always Free você tem 2 instâncias de Autonomous que você pode usar, como sempre gratuito. E o Analytics tem a versão desktop, que você pode fazer download dela para estudo, desenvolvimento, né? Você pode fazer o download dela sem problema algum. Né? Então, Analytics desktop para ser gratuito. Caso vocês estejam pegando aí o QR Code do nosso trial especial para o TDC, vocês conseguem subir um Oracle Analytics com os créditos do teste, tá? Sem problema nenhum. E aí vocês vão ver como também ele é bem mais rápido do que o desktop, né? Porque o desktop ele depende da sua máquina. Né? E se você não tiver uma máquina muito boa, você vai ter uma sensação de lentidão. Agora no cloud é bem difícil. No cloud ele é bem performático mesmo. E aí a gente vai consumir os dados. Bom, falando um pouquinho do database, né? Ele é um stack Oracle completo. Então eu tenho a automação da infraestrutura, e essa infraestrutura é um Exadata, que é um hardware que a Oracle criou para rodar bancos Oracle. Eu tenho a automação completa do meu banco de dados, e com a ajuda da cloud, né, da gente poder gerenciar até o nível do hypervisor, né, a gente consegue pôr o machine learning dentro do banco, fazer uma série de automações e automatizações dentro do banco que essa equação toda em conjunto gerou aí o Autonomous Database. Tá? Foi evolução de anos e anos, né? Durante a Oracle foi criando várias coisinhas dentro do banco Oracle que deixava automático algumas coisas, e esse conjunto de automatizações
tornou o banco autônomo. Ele tem os 3 aí pilares principais dele, né? Inclusive, acho que a Tamires já falou aqui hoje, né? A Thaís agora, né? A Thaís com o André já falou aqui hoje. E ele também se corrige automaticamente. O que eu quero dizer com isso, né? Ele se ele tiver alguma query que ficou muito ruim, ele tenta melhorar o plano de execução dela. Ele pega estatística de tabela automaticamente, né? Que essas são coisas pequenas que você tem que fazer no banco de dados, que às vezes até DBA esquece de fazer isso, né? E aí são coisas que são importantes para poder melhorar a performance das queries, né? E aí ele consegue também criar índice automático, particionar a tabela automaticamente, né? Dá para fazer bastante coisa legal aí com ele, tá? Questão de um funcionamento autônomo dele, né? Ele é totalmente escalável, né? Eu consigo, ele começa pequeno, ele pode se escalar, depois ele volta para o tamanho dele normal. E temos sabores diferentes, né? Eu posso, até porque eu preciso que o banco aprenda, eu preciso dar uma indicação para a IA do banco, o que é para ele aprender? Eu preciso aprender para eu ser melhor transacionalmente, ou eu preciso aprender para eu ser melhor fazendo query analítica, né? Que seria o OLAP, né? E aí esse aqui seria o OLTP e esse aqui seria o OLAP. Então, quando a gente vai falar que vai fazer essas análises complexas com muitas linhas, a gente precisa do Data Warehouse, né? Porque a gente vai fazer agregação, vou colocar muito filtro, né? Vou fazer uma série de coisas aqui que são pesadas por um banco transacional, que sentaria um banco transacional, com certeza, né? Não vou ficar fazendo insert. Vou ficar fazendo select gigante, com filtro, e agregação, e soma, agrupamento, né? E aí eu vou escolher um Data Warehouse, vou escolher o Autonomous Data Warehouse para poder trabalhar nisso. Agora vamos para o que importa, né? A gente já cansou de ver PowerPoint aqui, inclusive minha prática sempre acaba demorando um pouquinho. Esse comecinho eu vou fazer ele um pouquinho mais rápido, tá? Eu vou passar bem rapidinho como é a criação do Autonomous e como é a criação do Oracle Analytics Cloud. Para mostrar para vocês que os inputs são pouquíssimos, tá? A carga de dados, eu vou mostrar para vocês como eu fiz, só que eu não vou executá-la aqui. Por quê? Como eu disse, ela é uma carga de 200 gigas, mais ou menos, né? Então a gente ficaria até amanhã aqui assistindo os negócios carregando, né? Então eu já deixei carregado em um outro banco autônomo. Tá? E aí a gente parte para o legal, né? A gente parte para a análise exploratória e ver como que é fácil, né, desenvolver várias coisas aqui dentro do Analytics Cloud. Então vamos lá pessoal. Aqui, ó, né, vamos juntos com a nossa trilha. Eu vou fechar aqui minha apresentação. E agora a gente está na console da Oracle Cloud. Eu vou dar uma atualizada aqui, porque às vezes ela pode ter me dado um sign out, tá? Não me deu, né? Ainda bem. Bom, e aí, primeira coisa que estava lá na nossa lista é como eu crio o meu ambiente, né? Crio a minha arquitetura. Então, primeira coisa, muito simples, criar um Autonomous, tá? A gente vem no menu hambúrguer, Oracle Database, Autonomous Database, tá? Aqui dentro a gente vai criar bem rapidinho um Autonomous, né? Então, o que eu preciso dar para ele, né? Eu preciso dar um nome, né? Então, vou criar TDC. Quais são os inputs que eu tenho que colocar aqui? Eu vou colocar o nome dele, o workload, a gente já discutiu isso hoje, né? Data Warehouse, numa infraestrutura de Always Free. Então aqui, se vocês tiverem esse banco, ele não consumirá seus créditos de trial, né? Porque ele é um banco sempre gratuito, tá? Você tem que dar uma senha para o admin, né? Eu já tenho umas senhas aqui pré-criadas para ele. Tem que ser concentração aqui para digitar a senha. Né? Vamos deixar o acesso seguro de qualquer lugar, sem problema nenhum. Beleza, beleza, beleza. Crio o Autonomous. Em um minutinho ele deve ficar pronto, tá, pessoal? Então aqui eu já tenho o meu Autonomous pronto. Né? E quando ele ficar pronto, a gente consegue começar a carregar os dados, tá? E o Oracle Analytics, como que eu crio o Oracle Analytics? Né? Eu venho aqui no menu, Analytics e AI, Analytics Cloud. E aí eu venho e clico em Create Instance, né? Lembrando que aqui você pode mudar o idioma da Oracle Cloud também, tá? Por esse mundinho aqui. Eu uso o inglês, porque se eu colocar em português eu vou começar a me perder, tá? Então, para eu criar um Analytics, também, só preciso colocar um nome,
Eu vou colocar também TDC. A descrição é opcional. Aqui em Capabilities, tá? A versão Enterprise ela é muito específica. Ela é assim, tipo, contate vendas da Oracle para subir ela. Do contrário, né, a gente sempre sobe a versão self-service, tá? Que ela já consegue atender aí 95% dos casos, tá? E aqui em questão de capacidade, né, pode ter por OCPU ou pode ter por usuários, né? Mas como a gente está num ambiente de trial, esse aqui é um ambiente de trial que eu tenho, né, a gente sobe por OCPU, tá? Ambiente de usuário só quando é um ambiente mesmo produtivo, né, etc. E aqui você coloca pelo menos 2 OCPUs, porque uma só, né, o suporte encara como um ambiente não produtivo. E ela também não é tão performática. Então, no mínimo aqui de 2 OCPUs. Clicou em Create, ele vai aceitar a criação e já vai começar a criar a ferramenta aí pra gente. Tá? Então, e aí acho que ela fica pronta em uns 10 minutinhos. Mas como vocês viram, né, eu já tenho uma pronta aqui, que é a que a gente vai usar hoje. E eu já tenho em outro ambiente, eu já tenho também o meu banco Autonomous pronto, com os dados do PUBG carregados dentro de um Object Storage, né? Armazenador de objetos, ou para quem está familiarizado com outras nuvens, né? Um S3, um Blob, né? Seria as tecnologias equivalentes, tá? Então eu venho aqui, vou mostrar para vocês onde estão os dados, tá? Também estão no link do Kaggle, tá? Que estava na apresentação, que está na apresentação. É desse site aqui que eu tirei. Então, como vocês podem ver, aqui está 20 GB zipado, né? Eu dezipei isso aqui e ficou um negócio gigantesco. Ó. Cada uma aqui tem 2 GB mais ou menos. Eu coloquei tudo isso dentro de um Object Storage. Então, se eu vier aqui em Storage, Buckets, e aí dentro do bucket Armando, eu tenho aqui uma série de coisas eu tenho aqui dentro, mas está aqui os nossos dados do PUBG, tá vendo? Então você está vendo que está até quebrado em 5 partições, né? De 0 a 4 são 5 partições, são 2 tabelas no final do dia, mas elas foram particionadas. Você pode fazer a análise só com a partição 0? Pode. Pode fazer a análise só com a partição relacionando a 2, 4, pode também, não tem problema. Eu, inicialmente, carreguei todas dentro do banco. Tá? E como eu fiz isso? Vou mostrar rapidinho para vocês, né, que já foi até mostrado em outras palestras. Dentro do banco Autonomous, ele tem uma série de ferramentas satélites. Né? Então, quando o Autonomous ele é criado, né, ele vem com uma série de ferramentas satélites e ele vem com o Database Actions aqui, com ações do banco de dados. Por esse Database Actions eu consigo fazer uma série de coisas. Uma série de coisas, né? Consigo executar SQL, modelar dado, né? Consigo fazer um monte de coisa. E o que eu fiz para carregar os dados? Eu usei a ferramenta de Data Load aqui. E aí ele me pergunta, ó, da onde, o que você quer fazer com o seu dado? Eu quero carregar o dado para dentro do banco. Aonde está o dado? O dado está no Cloud Storage. Mas eu já criei esse Cloud Storage dentro do banco. Caso você não tenha o Cloud Storage criado, eu sugiro vir aqui em Cloud Locations, né, e criar essa credencial. Por quê? É a credencial que vai permitir que o banco autônomo se conecte ao serviço do Object Storage. Tá? Aqui a credencial já está criada, né, então eu vou pegar e vou carregar dados do meu Cloud Storage. Next. Bom, feito isso, né, a gente pegaria aqui e, por exemplo, né, seria um pouquinho, né, seria algo um pouquinho engessado. E por que eu digo isso? Porque teria que ser em parcelas. Né? A gente pegaria as partes 0, né, e deixaria com que ele criasse a tabela. Tá? Então ele está criando, ó, ele vai criar a tabela. Vocês viram quando eu cliquei em editar, ele veio e criou a tabela. Né? E aí, feito isso, ele criaria uma tabela. Deixa eu colocar aqui para mim. Pub, AGG, TDC, TDC no final. Tá? Então, mudei lá, mudo aqui. Se eu editar essa aqui, vai acontecer a mesma coisa. Né? E aí, se eu der um play, ele vai criar a tabela. Né? Ele vai criar as tabelas e vai carregar essas tabelas. Ele vai carregar, acho que até relativamente um pouco rápido, tá? E aí a gente vai ter que fazer outras... vamos fazer outras
seções de carga, né? Só que ao invés de eu criar a tabela, eu vou colocar lá para inserir o dado em uma tabela já existente, né? Isso eu já fiz, né? E aí, para mostrar para vocês, eu vou vir aqui em SQL, tá? Eu já fiz isso. Se eu vier aqui no esquema Armando, e aqui dentro, ó, vocês podem ver, tem duas tabelas do PUBG. A agregada e aqui o match. Tá? Se eu pegar e fazer o seguinte, ó, eu vou dar um count asterisco nessa tabela. Né, aqui tem um select, eu não quero trazer os dados dela, eu quero mostrar para vocês o número de linhas que tem dentro, né, para vocês verem por que talvez vai ser um pouquinho lento o que a gente vai estar fazendo. Né? Então, ó, vocês viram que rapidinho aqui ele trouxe para mim, aqui está com 144 milhões de linhas, né? Na match agregado. E na outra, vamos ver aqui. Já dei tudo errado aqui. Beleza. Na outra aqui, que é a match stats final, vamos ver. Ela está com 140 milhões. Né? Uma está com 144, a outra está com 140 milhões. Então, eu já fiz, já agreguei, já fiz tudo certinho aqui. Então, carregava os nossos dados dentro do banco. Para onde a gente vai? Agora a gente vai para o Oracle Analytics. E como que eu chego, né? Como que eu chego no Oracle Analytics? O que vai acontecer? Quando a instância fica pronta, tá? Eu vou sair aqui do Database Actions, tá? E vou sair desse ambiente também. Vou para o outro ambiente onde está o Oracle Analytics. Quando o Analytics ele fica pronto, a Cloud te gera um link que te leva para o seu ambiente. Tá? Que te leva para o seu ambiente. E aqui eu estou logando no meu ambiente antigo, que foi o ambiente que a gente criou, o Banco Autônomos Always Free. Como vocês podem ver, ele já vai estar até pronto, né? Já está até disponível. E aí a gente vai em Analytics e AI, Analytics Cloud. E eu já tenho meu Analytics ativo aqui, e ó, ele gera para mim um link que é o homepage. Eu clicando aqui, consigo já começar a acessar a ferramenta do Oracle Analytics na nuvem. E o look and feel da ferramenta da nuvem e o look and feel da ferramenta do desktop é praticamente igual, gente. É muito parecido mesmo. Tá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que criar uma conexão com o meu banco de dados para eu poder puxar os dados de lá. Então, beleza. Então, vamos lá. Create Connection. Eu vou criar uma conexão com um autônomo, Data Warehouse. Então, eu clico aqui. Vou dar um nome para ela, PDC. A descrição opcional. E aí os bancos autônomos eles se conectam via uma carteira. Essa carteira é um arquivo zip que você pode baixá-la da própria console da Oracle Cloud. Né? Vai aparecer lá um botão DB Connection, você vai lá, faz o download da Instance Wallet e coloca o zip file aqui. E dentro desse arquivo zip já vai ter todas as informações que a gente precisa. Inclusive nesse computador eu não tenho a carteira, né? Então vou ter que ir lá mostrar para vocês realmente como a gente faz isso. Né? Então, vou lá no meu Autonomous e vou fazer o download da wallet. Tá? Quando eu clicar em download da wallet, ele vai pedir uma senha, mas essa senha ele usa só para criptografar a wallet. Tá? Então, a maioria dos programas que se conectam não usam. Tá? Então, como eu disse, clico no Autonomous, tem o botão DB Connection. Aqui, ó, Instance Wallet. Eu faço download da wallet. A senha que eu falei para vocês, que ele usa para gerar criptografia. E eu faço download. E aí vai aparecer um zipzinho aqui, ó. Fizemos o download do zip. Beleza? Beleza. Então agora a gente volta aqui no Oracle Analytics. E aí eu coloco a wallet. Aqui admin. Beleza, ele já está com a senha certa, que eu sei, já está salvo. E o nome do serviço eu vou usar o Medium. Né? Os bancos autônomos eles segregam as conexões, né, entre High, Medium e Low. Né? High tendo maior dedicação de recursos e menos concorrência de queries. O Medium é médio e médio. E o Low é muita concorrência de query e pouca dedicação de recursos. Tá? E tudo aqui é serializado. Nesses outros dois, ele pode paralelizar para a gente. Eu vou usar Medium, tá? Medium é uma das melhores aí para poder trabalhar com
carga analítica. A RAI eu recomendo para processar alguma coisa de machine learning ou então alguma carga de dados para dentro do banco. Tá? Salvando aqui, ele vai, né, aqui dentro dessa carteira com o usuário e a senha, ele já tem todas as informações que ele precisa para se conectar no nosso banco autônomo. Então, só esperar aí. Se der algum erro, provavelmente é por causa de que eu me desloguei, né, do ambiente. Ele vai dar algum erro de login, talvez. Então eu vou, para evitar isso, eu já vou pegar e já vou fazer o relogin no ambiente. Tá? Porque ali costuma ser bem rapidinho, então já peguei no ar ali que ia dar um probleminha. Então, repetindo os passos, né? Coloco aqui de novo, TDC, descrição opcional. A carteira, coloco aqui no Medium. O admin já está com o usuário e senha certo, salvo. Vocês vão ver que agora vai rapidinho, viu? A gente estava demorando aqui esperando. Agora já foi, já está conectado. E aqui que eu preciso fazer? Eu preciso puxar os dados, né? Mas antes, como a gente vai fazer uma análise de mapa, né, eu vou carregar o mapa para dentro do Oracle Analytics. Tá? Então eu venho aqui em console, mapas, e aí eu posso carregar backgrounds, qualquer tipo de background, qualquer tipo de imagem como background. Tá? Então eu vou carregar um mapa de Miramar que eu tenho aqui. E aí eu vou deixar, eu posso colocar automático, mas quando eu coloco automático, eu tenho que eu mesmo desenhar os polígonos dentro do mapa. Quando eu coloco custom, aí eu posso fazer mapa de calor baseado em latitude e longitude. Tá? Eu uso 0.45, 0.45, primeiro porque o mapa do PUBG ele vai de 0 a 8.000 e 0 a 8.000. Tá? E 0.45, 0.45, quando a gente fala de latitude e longitude, ainda fica bem quadrático, vamos dizer assim. Se a gente vai até 180, as pontas já começam a ter distorção, né? E aí, como hoje o Oracle Analytics ainda só trabalha quando a gente fala de mapa, né, de background de imagem, só trabalha com latitude e longitude, eu acabo usando o 0.45, 0.45, pego a posição máxima e jogo para essa base de 45. E aí dá certo, dá para ter uma análise bem legal aí em cima dos mapas. Tá? E aqui um preview do mapa carregado. Feito isso, a gente salva. E aí, ó, já adicionamos ele com sucesso aqui. Tá? Então agora a gente vai puxar os nossos dados. Vamos puxar lá, né, voltar aqui na homepage. Como eu faço para puxar os dados? Eu venho em Create Dataset. Na hora que eu venho em Create Dataset, eu vou na conexão do TDC, que foi a conexão que a gente acabou de criar. Eu posso puxar vários dados de uma vez, eu posso puxar várias tabelas de uma vez, tá? Mas aqui eu vou colocar uma query manual. Por que eu vou colocar uma query manual? Tá? Porque a data no arquivo, ela tá meio ruim, tá? Então eu fiz um substring para pegar só uma parte da data, né? E aí eu coloquei aqui, e eu estou fazendo o seguinte, então eu estou fazendo um substring para pegar só 10 caracteres da data, não pegar a data toda. E aí depois eu trato a data aqui dentro do próprio Oracle Analytics. Tá? E eu também estou pegando uma coluna de uns, que chama players, para a gente poder contar as linhas dessa tabela. Beleza? E aí vamos chamar aqui essa tabela de PUBG. Essa aqui é a agregada. Essa aqui é a AGG. É a partidas agregadas. PUBG. Partidas AGG. Beleza. Se eu der um preview, ele vai lá puxar uma estimativa dos dados aí pra gente da tabela. E aqui a gente vai fazer umas alteraçõezinhas na tabela. Né? Primeira coisa, né, obviamente, a gente vai falar para o Oracle Analytics que isso aqui é uma coluna de data, e ele está entendendo, está vendo que é uma coluna de texto somente. A gente vai falar para ele assim, ó, não, Analytics, converte isso aqui para data, fazendo favor. E aí ele já entende a máscara e já aplica automaticamente para a gente. E aí a gente adiciona o passo. Já convertendo, tranquilamente, já fizemos isso. E aqui também a gente tem, por exemplo, o ID do time, ele está como número. Eu não quero o ID do time como número, é um ID. Eu quero que ele entenda como um atributo. Então não faz sentido eu somar isso, tá, pessoal? Por isso que eu estou colocando como um atributo. O tamanho da partida também não faz sentido eu somar, tá? Então eu vou colocar também como um atributo, tá bom?
Feito isso, também tem a questão do team placement, né? Que é uma coluna de dados que é, por exemplo, qual foi a posição que o seu time ficou. Então, por exemplo, esse time aqui, com o ID 15, ele ficou em primeiro. Tá? Então, isso também não é de somar, isso é um atributo. Né? Isso não é algo que se some, né? Não faz sentido a soma dessa informação. Tá? E eu vou criar mais duas colunas aqui. Eu vou criar uma coluna que diz se é um jogo solo, se é um jogo de dupla e se é um jogo de squad. Tá? Que é um jogo de equipe. Usando aqui a nossa party size, né? A nossa coluna party size. Né? E aí, como eu quero fazer isso em texto para ficar mais bonitinho para a gente, como a gente faz aqui dentro do Oracle Analytics. Eu poderia ter feito na query? Poderia. Mas olha como é fácil aqui dentro do Oracle Analytics. Então, vou colocar aqui game type. E aí, eu vou fazer um if, né? Então, quando aí eu faço, quando o tamanho da party, né, o party size, for igual a 1, então eu quero que seja, né, escrito solo. Porque é um jogo solo. Né? Aí eu vou de novo. E quando? Né, não precisamos repetir o case aqui. É só colocar o when de novo. E quando o part size for 2, é um duo. Né? Vai ser duo. Que é dupla, né? Duo, dupla, tanto faz. Se não, aí vai ser squad. Né? Se for 3, 4, né? Vai ser squad. E aqui, às vezes, ele registra 3, porque às vezes, antes da partida começar, um dos 4 do squad cai, aí ele coloca o squad como 3. Né? E isso, na verdade, foi um problema. Então, para a gente normalizar isso, tudo que for diferente de 1 e 2 é squad. Tá? E não vai ter jogador negativo. Né? Eu também certifiquei disso para não ter problema para a gente aqui. Se eu der um validate, ele já vai validar, vai criar a coluna para a gente. Tá vendo aqui, ó? Já fez a lógica bonitinha, a gente adiciona esse passo. E aí também vou criar uma coluna, né? Para ver se... para criar tipo uma bandeira, né? Então, por exemplo, se o cara dirigiu ou não. Então, eu vou falar drove flag, por exemplo. Para saber se ele dirigiu ou não, né? Eu vou colocar drive, né? Para não precisar colocar no passado. Drive flag, beleza. E aí, mesma coisa. Vou fazer um case aqui para a gente verificar, né, se ele dirigiu ou não. Então, quando a distância, né, player dist ride, for menor ou igual a 0, porque pode ter erro na base, gente, pode acontecer de aparecer dado negativo. Inclusive, tem posição negativa aqui dentro dessa base, então é problemático, tá? Isso atrapalha a gente. Então, quando a distância do jogador for menor ou igual a 0, ele não dirigiu. Então, no drive. E se não, né, tudo ao contrário disso, ele dirigiu. Então, para a gente poder fazer a nossa análise. Se quiser, eu vou colocar até em português aqui. Dirigiu. E não dirigiu. Vou colocar aqui para a gente. Beleza. Adicionei o passo. Essa tabela nossa aqui, né, com esse passo adicionado, tudo bonitinho, já está ok. Não vamos mexer mais nela, já está tudo certinho. E a gente salva. Vou salvar aqui também, chamando ela aqui de PUBG. Partidas AG. Aí na outra tabela, né, a gente vai... Como falta só 15 minutos, eu não vou mostrar tudo, tá? Eu vou pegar e mostrar para vocês o que eu já fiz. Tá? Então eu tenho aqui já pronta a outra tabela que eu puxei. Tá? Então se eu vier aqui em Data e eu venho aqui no QStats, que é a outra que eu quero, tá? E abrir ela aqui, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Então eu fiz um select nela bem simples mesmo. Tá? Então se eu venho aqui em editar a definição, eu consigo mostrar o select para vocês. E eu já fiz o filtro dentro do select. Para quê? Para o banco não me trazer mais dado do que eu preciso.
para o filtro não ser executado na camada do Oracle Analytics, para ser executado na camada do banco, para transferir menos dados quando vem para o Oracle Analytics. Tá? E também peguei uma coluna como 1 para contar o número de mortes, né, que a linha aqui nessa base é o número de mortes. Tá? Então, select simples, as únicas alterações é isso aqui e o filtro do mapa. Tá? E aí eu criei as colunas de latitude e longitude, tanto para os killers, né, para quem matou, quanto para as vítimas. Né? Como que foi feito? Eu joguei para a base de 45, né? Lembra que lá na hora que eu carreguei a imagem, eu coloquei de 0 a 45 graus, então eu joguei para uma base de 45 e eu sei que o máximo deixa eu ver aqui, é 80 mil? Não, 800 mil, né? Porque está em centímetros aqui, né? E é 8 quilômetros, né? Então aqui é 800 mil. Centímetros, não lembro agora. Né? Tô pensando muito rápido aqui para a gente conseguir fazer as análises aqui. E eu fiz esse mesmo cálculo com a posição X do killer. Né? Então eu tenho dado killer position X, né? Da posição de X. Fiz vezes 45 dividido por esse valor. Né? E fiz a mesma coisa para a vítima também. Tá? Aqui eu tratei a agregação, né, dos placements. Por quê? Placement também é qual a posição que o cara ficou. Né? Ele ficou em 42º. Esse aqui ganhou. Esse aqui ganhou. Esse cara aqui que é o unknown, ele ganhou, mas não deveria, né? Porque ele morreu e ficou fora, entendeu? O down and out é que, tipo, ele caiu do jogo. Então é um erro da base. É um erro da base. Né? E aqui já está tudo certinho. Então a gente vai e cria os dados. E por que eu criei em dois datasets diferentes? Né? Por o Oracle Analytics não fazer o join antes e puxar muita linha. E aí a análise fica um pouquinho mais performática. Quando a gente criar o workbook aqui eu não quero salvar nada, porque eu não alterei nada. Quando a gente criar o workbook, fazer o join nessa camada aqui, né, ele traz menos PUBG aqui, stats, PUBG partidas. Ele não sempre está fazendo ele não sempre puxa todas as informações dos dois datasets. Né? Então fica mais performático aí os joins. Tá? Então aqui eles estão dando join baseado no ID da partida. Tá? Até porque esse join aqui não é o join correto. Tá? Porque nenhum dos dois não é FK, não é PK, né? Não é chave primária nem chave estrangeira, nenhuma das duas tabelas. Né? Então teria que ter uma normalização dessas tabelas. Então é melhor fazer o join por aqui para não prejudicar tanto a performance do banco de dados. Tá? Então, rapidinho para a gente ver aqui o que né, por exemplo, quantas partidas tem aqui dentro. Né? Então vem aqui, adiciona um cálculo e eu quero ver, hashtag partidas, quantas partidas tem. Então eu vou contar distinto a coluna de match ID. Né? Eu vou contar aqui a da partidas agregadas. Contar aqui, ó. Então estou contando os distintos desse ID aqui. E aí eu já vejo que em Miramar eu tive aí 729 mil partidas, né? Mas será que é só em Miramar mesmo? Então vamos pegar aqui o mapa, né? Até porque esse dataset aqui não tem o dado de mapa. A gente vai colocar Miramar como mapa e fixar aqui esse filtro aqui em cima, para a gente não ficar trazendo aí os dados todos, né? Então o que vai acontecer por detrás aqui, né? Ele vai tentar fazer um join e tentar filtrar, tá? Então aqui ainda, né, não alterou nada, não mudou nada o nosso valor. Tá? Então eu posso, por exemplo, também fazer análise de, nossa, quantos, por exemplo, jogadores teve. Né? Então a gente já vai começar a encarar uns números gigantes, né? Já vamos começar a ver números muito grandes. Então, quando a gente está, por exemplo, está demorando um pouquinho, o banco lá fazendo o fetch de um monte de coisa, ainda colocando aqui o filtro, né? Para puxar aí as informações. Né? Então são 25 milhões aí de jogadores. Tá? Então a gente pode começar a fazer isso com todas as análises. Vocês viram que só de eu pegar e arrastar, ele já vai criando a visualização para mim. E se eu, por exemplo, pego e arrasto os jogadores por partida e arrasto aqui embaixo, ele vai criar para mim uma visualização de linha. Né? Então, facilmente aí eu já crio uma visualização de linha. Lembrando que a gente está puxando em bases grandes, né? Então o banco ele vai, né, sofrer um pouquinho,
né? O ideal não é a gente ficar fazendo análise em base de 20, 40, 50, 100 milhões. Tá? É sempre bom, às vezes, particionar, deixar em partições de 2 milhões, né? Fazer uma higienização um pouco melhor. Lembrando que também essas tabelas não estão normalizadas, elas não têm nenhuma chave e nenhum índice. Então é por isso que, né, às vezes até demora um pouquinho aí para a gente fazer algumas coisas. Como falta 7 minutos aqui, eu quero fazer para vocês as análises que eu achei mais legais, tá? Então eu vou fazer duas análises aqui para vocês, né? Vocês viram que eu criei canvas novos aqui. Uma delas eu quero já mostrar para vocês a análise da sobrevivência, né? Que seria o quê? Eu vou pegar aqui uma visualização de dispersão, tá? Que é scatter em inglês, né? Mas o Oracle Analytics ele segue o idioma do navegador. Então, se tiver em português, vai vir em português. Então, vai estar escrito dispersão aqui. Eu vou pegar e comparar, né, o número de jogadores, né? Pegar aqui players, número de jogadores no eixo Y. E no eixo X, o tanto que esses jogadores viveram. Tá? Então, vai ter uma agregação aqui, né? Por partida. Então, cada categoria vai ser um ponto. E por cor, né? Então, vou pegar aqui um drive flag, né? Lembra que a gente criou essa bandeira para saber se eles dirigiram ou não dirigiram, né? Então, para a gente saber aí se eles dirigiram ou não, a gente vai vendo aqui, e aí ele já está fazendo o fetch disso. E você pode monitorar a execução disso também, se a gente abrir o Developer. Aqui embaixo, ó, tem o Performance Tools. Se eu der um refresh, aí ele mostra para a gente, ó, a query que ele está executando no banco, tá? A que ele gerou, mas ele ainda está processando aqui para a gente. Ó. Então, você viu que ele foi rapidinho. Ó. Então, ó, no total foram 8 segundos, né? E olha o número de linhas que vieram para o browser. Ele traz tudo, né? E aqui, inclusive, deu 0 aqui em algumas porque bateu no cache da ferramenta. Bateu no cache do banco, inclusive. E essa foi a query que ele gerou. Então, agora o Oracle Analytics está trazendo tudo, inclusive o log da execução da query também. E olha que legal a análise. Né? Lembrando que cada ponto é uma agregação da partida dos jogadores, tá? Então, por exemplo, ó, que teve 45 jogadores e quanto foi o tempo que eles sobreviveram. Então a gente pode ver que a maioria dos jogadores não dirige, porque quem não dirige é o laranja e quem dirige é o azul. Né? Para mim é o azul, tá, gente? Mas eu não sou daltônico, não. Então a gente vê que aqui embaixo é o survive time. Né? Eu sei que as métricas estão agregadas, né? E eu poderia, por exemplo, fazer por jogador, mas aí aqui estouraria o número de linhas que a visualização consegue plotar, tá? E demoraria um pouquinho mais também para ela aparecer. Mas a gente já consegue ver um insight nesse gráfico de dispersão, porque quem pega carrinho, já logo no começo, né, dirige mais. Vive mais, perdão. Eles vivem mais tempo dentro da partida. Né? Inclusive, aqui, se a gente traçar uma régua aqui, ó, existe uma série de jogadores que dirigiram também e viveram mais tempo na partida. Né? O certo a análise sim seria ser feita no nível do jogador, tá? De cada jogador. Só que aqui acho que explodiria tudo. Né? Inclusive a gente poderia, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu poderia pegar o Match ID, né? Colocar umas 1000 partidas aqui e dividir por jogador. Eu vou colocar umas 1000 partidas aqui aleatórias, tá, gente? Coloquei 1000 partidas aqui como filtro e analisar isso como jogador. Né? Então vou trocar o Match ID aqui pelo nome do player. Né? E aí eu até acho que vou ter que tirar o unknown, porque senão ele vai aparecer lá em cima com um monte de gente. Né? E aí eu peguei umas 1000 partidas. Por que eu peguei só 1000? Né? Para não ter problema de estouro de linha. Né? E como eu disse, provavelmente o unknown aqui ele ferrou a gente um pouco. Por isso que o gráfico ficou feio lá embaixo. Então eu tenho que tirar duas coisas. Eu tenho que tirar os nulos desses dados. Então, se eu já tirar os nulos, eu acho que já ajuda. E se eu tirar o hashtag unknown, também acho que já ajuda. Para a gente poder visualizar melhor. Tá? A gente poder visualizar melhor.
Deixa eu ver aqui. Ó, só de tirar os números já melhorou um pouquinho. Né? Então a gente já vê que ó, aqui tem um clusterzinho de pessoas aqui que já dirigiram e sobreviveram mais tempo. Tá? E aqui a gente está por player name, né? Tá por jogadores. Então tem jogadores que sobrevivem muito mais aí se a gente olha se ele dirige ou não. O ideal também é a gente filtrar isso aqui por tipo de jogo, né? Então colocar aqui, por exemplo, jogo solo, jogo duo, né? Colocar esse tipo de filtro aqui também. A outra eu vou fazer para vocês aqui rapidinho para finalizar a visualização de mapa, né? Então, aonde fica os caras que matam aqui, né? A latitude e longitude, aonde tá os caras que atiram, né? E aí latitude, longitude e o número de mortes. E aí a gente vai ter que ver uma coisa aqui no Location Matches ainda. Por quê? Porque eu vou ter que... ó, já deu o problema de muitos dados, tá? Então eu vou diminuir isso aqui para alguns jogos, né? Vou colocar 1000 jogos aqui. Porque as visualizações, elas têm limite de dados mesmo. Tá? Se não me engano, são 2 milhões atualmente. Eles estão estudando aí para aumentar isso. Tá? Aqui, eu vou deixar 1000 partidas, que vai dar acho que umas 70 mil pontos, mais ou menos. E eu tenho que tirar alguns location matches. Por quê? Eu tenho muito 0-0 e tenho muito vazio. E isso dá problema na visualização. Tá? Quando eu vou visualizar as mortes lá. Ó, tá vendo? Estou com vazio, né? Que é inválido e 0-0. Eu quero tirar esses dois. Tá? Eu vou tirar essas duas localizações. E aqui ele me plotou no mapa do mundo, que não faz sentido. A gente vem e vai colocar o nosso aqui, né? Vem nas opções da visualização aqui embaixo. E aí a gente vai colocar aqui o nosso background do mapa do Miramar, né? Vamos colocar aqui o mapa desértico do PUBG. A gente muda aqui para Miramar, que foi o que a gente acabou de fazer o upload para o Oracle Analytics. Mudamos o background e aí a gente pode mudar aqui também para mapa de calor. E aí fica muito melhor de ver aonde acontece, né? Aonde está o cara que mata, e aí a gente pode fazer até a mesma análise para as vítimas também. A gente pode fazer a mesma análise para as vítimas também. Mas aqui eu estou fazendo análise de mapa de calor em cima de Miramar. Então vocês podem ver que às vezes acontece algumas coisas aqui para cima, né? Que aqui fica uma base militar, se não me engano, né? Mas a pelega acontece aqui mesmo, nessa, acho que é Pecado que chama essa cidade. Aqui tem uma casinha que é onde fica todo mundo, né? Um predinho, né? Onde fica todo mundo ali atirando nos outros, né? Então tem pontos muito, muito nítidos das partidas aonde acontece, tá? E curiosidade, a maioria das vezes a safe zone ela fecha aqui, né? A zona azul, né? Ela fecha por aqui também, né? Então nesses lugares aqui que tem mais os mapas de calor onde está bem, bem ferrenho mesmo, é onde tem as melhores armas, é onde tem as maiores tretas também, porque a gente está olhando o posicionamento de quem está atirando e nem quem recebeu o tiro. Tá? Então aqui já dá para perceber aonde os caras vão para poder, né, pegar os noobs, né, os novatos aí no PUBG. Tá? Então, salvando aqui, aí a gente já poderia, né, TDC. Salva aqui, a gente salva as nossas análises aí com o Oracle Analytics. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí.